De volta ao Mundo da Criança de hoje, é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. O Mundo da Criança sempre em nome de Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda. Pimenta Pimentinha conosco aqui e a gente volta para esse último bloco. Lembrando que você tem mais alguns minutos para ligar no 34544000, concorrer às 3 cestas da Cacau Foods, presentão aqui no nosso Mundo da Criança de hoje com tudo. Ó. Tem granulado, tem cereais, tem chocolate em pó, tem o Chocoforte, tem o chocolate da Dona Jura, é uma delícia. Um com 55% de cacau, outro com 35%. Aí tem um que não tem rastro de leite sequer, ou seja, para a garotada que é alérgica à proteína do leite, está aí uma grande dica também. Não tem nem traços de leite. Nem traços de leite. Não tem nem traços de leite. Realmente é uma opção excelente essa da Cacau Foods. Agora, Marcos, vale a pena ligar 34544000 e concorrer a 3 cestas dessas. Você não tem a dúvida que as pessoas estão ligando. Eu creio que sim, sabe? É um fim de semana muito adocicado. É um brigadeiro poder colocar um granulado colorido. Sobremesa, né? Que isso. Esse isso aqui com sorvete, aí... você já imaginou isso aqui, um cereal desse, você jogar num sorvete e tal? Fica delicioso. É outro calibre. Mas para o telespectador, o conteúdo do programa é sobre o calor e a importância da água nas crianças. Então nós mostramos por que a criança precisa de mais água, porque a sua superfície corpórea é proporcionalmente ao peso maior do que o adulto. Consequentemente, ela perde mais água pela influência do calor sobre o seu corpo, sobre o seu corpinho. E aí nós, pais, nós temos que estar oferecendo água para a criança. E é claro, é proporcional. Se você tem um garotão que vai jogar bola, uma menina que vai correr, andar de bicicleta, brincar, realmente ela vai transpirar, o garotão vai transpirar mais e é bom levar água, não precisa levar suco, é levar água mesmo para poder a criança se manter hidratada. E é claro, também vale a orientação, Marcos, que você tem um garotão aí pré-escolar, escolar, que vai brincar, vai jogar bola, vai andar de bicicleta, etc., um horário que deve ser evitado é das 10 às 16 horas, em que o sol pega mesmo, né? O sol é mais quente e você aí tem que evitar isso, porque senão a transpiração vai ser maior. Mas a gente quer completar alguns conceitos em relação à necessidade da oferta de água e alguns cuidados que você pode ter. A gente poderia mostrar aí na tela que é interessante que a criança precisa de água, mas nós não temos nenhum dispositivo para armazenar água, entende, Marcos? Quer dizer, nós temos assim, que beber e usar e beber de novo. Vai fazer parte do metabolismo, o que está em excesso vai virar xixi, você vai colocar para fora e você continuou na atividade, você tem que beber mais água para manter esse metabolismo e aí o que sobrar o organismo põe para fora sob a forma de xixi, passa lá pelo rim, o rim filtra o sangue, põe para fora e você tem que viver isso que você tem que entender para a criança. Não dá para tomar água por semana, né? Não, vamos guardar água, não tem isso, não tem um lugar para armazenar água, esse é um detalhe interessante. E aí, portanto, a quantidade perdida a cada 24 horas deve ser restituída para manter a saúde. Você manter a saúde assim, se você não cuidar desse aspecto, o bebê vai ter uma desidratação, falta de água. Então você pode ter uma desidratação, você está acostumado a ouvir, como mencionamos, da criança que tem vômito e diarreia, e ela se desidrata, mas você pode ter uma desidratação por falta de ingestão de água, ou por transpiração excessiva, como o bebezinho. Então ele ingere pouco, transpira muito, perde muita água, porque a sua superfície corpórea em metro quadrado é proporcionalmente grande comparada com o do adulto, e aí você pode ter uma desidratação, que nós chamamos de desidratação hipernatrêmica. Então, essa quantidade perdida, se você favorece, está numa casa quente, o calor muito quente, você ainda ficou preocupada, cobriu o bebezinho demais, né? Transpirou demais, você vai lá ver o bebezinho, ele está com a testinha úmida, né? Os cabelinhos tudo coladinho. De tanto transpirar, realmente... Começa a fazer até bolinha, né? As bolinhas vermelhinhas. Faz do calor, transpira, as chamadas brotoejas. Brotoejas. E aí,
realmente é claro que está calor. Em algumas residências você não consegue controlar. Mencionamos da importância do ar-condicionado, do ventilador, da água junto que você deve usar, a toalha, o balde, etc. Então tudo isso você deve ser feito, deve conduzir assim o seu bebê para que você possa restituir a água que o organismo funcionalmente vai perder, né? Não vai ser coisas extraordinárias, né? E esse aspecto de água, você tem uma recomendação de consumo. Ali, você tem, para um adulto, você toma aí 30, 35 ml por quilo de peso em adulto. Estava fazendo a conta aqui, eu preciso tomar uns 2,5 litros, então, por dia. Exatamente, a média é 2 litros de água por dia. Para o adulto, certo? Se você tem uma criança aí, você vai aí em torno de 50 a 60 ml por quilo, porque ela vai perder mais. Vai perder mais. E se você vai para um bebê, você pode chegar a 150 ml por quilo, certo? Então isso você tem que considerar, claro, aquilo não é só água que você está oferecendo, mas a água que está no leite materno, a água que está indo pela fórmula que você está dando. Se a criança maior, ela está comendo, ela está aceitando uma fruta, o próprio um suco como sobremesa. Então realmente tudo isso tem água. Em média das crianças vai dar alguma coisa em torno de meio litro, 800 ml, por aí, né? Por aí. Depende um pouco do peso da criança, né? Mas isso aí é importante, Marcos, você saber, até porque é um aspecto conceitual e de alerta para as mães. Há pouco tempo eu atendi uma família, e aí nesse interrogatório ela me trouxe por uma outra razão, e nesse interrogatório que a gente faz sobre as coisas da vida da criança e água. Tranquilo, isso não tem problema, porque olha... Não pede? Não, ela bebia, assim, bebe um monte de água, você nem precisa se preocupar, porque a criança bebe. Mas falei, quanto é esse monte? Eu acho que vai chegar a quase 2 litros. Isso assusta um pouquinho, né? E aí, o resultado, a criança tinha um probleminha simples, mas com essa, eu falei, xixi, nem se preocupe, porque ela faz um monte de xixi, sabe? Era um diabético. Uma criança que tinha um diabetes insípidos, não um diabetes da glicemia alta, mas um diabetes por um problema na hipófise. Então veja, isso às vezes passa despercebido. Então é claro que nós estamos falando com o calor, que você deve oferecer um pouquinho de água, mas também se uma ingestão muito alta, assim, uma ingestão excessiva de água, se levanta outra suspeita. Claro, você tem aí outro problema. Então, esse aspecto da oferta de água, é importante você ter uma ideia de quanto o seu filho deve consumir, para se manter aquilo que a tela mostrou, com saúde assim, sem desidratação. Então, realmente, o calor favorece uma série de atividades, e aí nós estamos lembrando sobre esse aspecto da hidratação, da importância de você controlar esse aspecto assim da água para o seu bebê. Juntamente com a oferta de água, a gente tem que lembrar o aspecto assim da qualidade do alimento que você vai oferecer. Você está dando água, mas nesse calor você tem a facilidade, o calor favorece a proliferação de bactérias. Então você tem que tomar cuidado com a qualidade do alimento que você vai oferecer, porque aí se você fica comum, isso é comum atualmente, as intoxicações alimentares. Por que tem uma intoxicação? Nada mais é do que uma infecção de intestino, né? E você vai ter vômito, aí entra outra condição de doença, vômito, diarreia, com o calor alto, realmente isso acaba sendo uma situação mais importante de uma outra doença associada, que é a desidratação. Então, oferta de água, bebezinho pequenininho, sempre água filtrada e fervida. Qualidade do alimento, da fruta, daquele produto lácteo que você vai oferecer, vamos olhar a qualidade disso. Porque se tiver estragado, às vezes está lá no supermercado, mesmo na geladeira, mesmo dentro do prazo de validade, isso aí pode estar estragado. E aí realmente você vai ter uma situação
de doença. O calor favorece esse aspecto do problema da contaminação alimentar. É muito bem observado, viu, doutor? Essa questão da contaminação alimentar nessa época é importante, muito frequente, né? Você tem que estar atento a isso. Nós temos a história dos ovos, da salmonela, do frango, carne mesmo, peixe, carne, essa coisa. Peixe. São coisas assim, são muito nutritivas para as bactérias. Então, estraga, as bactérias se proliferam. Muito cuidado, um detalhe, sabe? É como você vai, você tem um produto congelado e você vai descongelar. Isso tem que ser o mais rápido possível. Porque quando você congela aquela carne, você está congelando as bactérias junto. Quando você começa a descongelar de uma maneira muito lenta, essas bactérias começam a se multiplicar. E aí você que tinha um produto congelado, ele vai passar a ser um produto descongelado com grande possibilidade de estar estragado. Então, descongele o mais rápido possível, porque o calor favorece, a alta temperatura favorece a proliferação de bactérias, a multiplicação das bactérias. Já usa, né? Já descongela e já usa. Tá certo. Ó, a gente está chegando no final do programa, doutor. Você tem mais alguma colocação aí, não? Não, eu acho que é o sorteio, porque estou vendo aqui... Muito bom, diga-se de passagem. A gente quer agradecer a você que ligou aí no 34544000, deixou o seu nome notado para concorrer a esse super sorteio. São 3 cestas da Cacau Foods. Cacau Foods que tem uma linha completa aí, ó, de granulado colorido. Tem o preto, né, que é o super tradicional. Tem aqui o colorido. Tem o de cores, ó, específicas. Por exemplo, você quer... vai fazer a festinha lá do cara. O cara é maquiano. O cara é maquiano. Azul e branco. Azul e branco, ó. Tem o azul aqui e tem o branco também. Opa! Não tem problema, doutor. É assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Da Frozen? Olha aqui, ó. Você que é maquiano, eu só derrubei para mostrar para você, olha. Se você for corintiano... Você usa... O preto tem, Binho? Não. Tem o preto. Por isso que eu falei. Chocolate, marrom escuro. Chocolate e o branco, o tradicional e o branco. E aí, você é palmeirense? Aí, ó. Também tem, olha. Aí, Vamos dar uma chance. Vai, mostra o verde. Você acha que eu estou olhando aqui uma coisa que eu estou pensando, Marcos? Sabe, posso falar? Pode. Se for São Paulo, serve até para São Paulino. Porque você faz todas. Tem cor-de-rosa. Não precisa que você fazer todas as cores. Tem cor-de-rosa, olha só. Cacau Foods é demais. Pensa em tudo. Pensou no São Paulino também. Pensou no São Paulino também. O Marcos é São Paulino? Tá assistindo. O Marcos é gerente de vendas lá, né? Legal, um abração para o Marcos, esteve com a gente semana passada aí. Valeu, Marcão. Ó, vamos então pro sorteio? Nossa, esse programa, sexta-feira às 8 horas... é outro padrão, deve estar preocupando a nossa concorrente. Sabe-se lá quem nós estamos preocupando nessa hora, né? Nossa, vou lá no fundinho, sem... Deixa eu ver quem que está aqui. Olha aí, Nair Cardoso. Da onde? Alto Cafezal. Nair Cardoso do Alto Cafezal, obrigado pela sua participação, muito obrigado. Parabéns, pode vir retirar aqui a sua etiqueta. Estou mandando a gente acelerar, então vai, senão não vai dar tempo, né? Passa o tempo da vinheta para mim então, bonitão. Já peguei os dois, os próximos dois para ganhar tempo. Olha aí, Cássia Rodrigues Ferri, 996863699. Ok. Pegou, e o outro aqui rapidinho. Leia Alves da Silva, 991524011. Então, repetindo, Nair Cardoso, Alto Cafezal, Leia Alves da Silva e também Cássia Rodrigues Ferri. Ganharam aí, portanto, as cestas da Cacau Foods. Muito obrigado, Binho, Marcos, pessoal lá, o Silvano, pessoal da Cacau Foods, pela gentileza em presentear o nosso telespectador, doutor. Muito obrigado a você, Marcos, muito obrigado a você, telespectador. É claro, a lembrança é sempre a de que você deva ensinar o seu filho no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. E a gente dá um abraço a todo mundo e estaremos de volta na próxima sexta-feira com mais um Mundo da Criança. Grande abraço, fiquem com Deus, ótimo fim de semana e até lá. Tchau.